Segundo Samuel capítulo 3. Ora, houve uma longa guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi, porém Davi se fortalecia cada vez mais, enquanto a casa de Saul cada vez mais se enfraquecia. Nasceram filhos a Davi em Hebrom. Seu primogênito foi Amnon, de Ainoã, a Gizeelita. O segundo Quiliabe, de Abigail, que fora mulher de Nabal, o Carmelita. O terceiro Absalão, filho de Maacá, filha de Talmai, rei de Gesur. O quarto Adonias, filho de Agite. O quinto Cefatias, filho de Abital. E o sexto Itreão, de Eglá, também mulher de Davi. Estes nasceram a Davi em Hebrom. Enquanto havia guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi, Abner ia se tornando poderoso na casa de Saul. Ora, Saul tivera uma concubina, cujo nome era Rispa, filha de Aías. Perguntou, pois, Isbosete a Abner: por que entraste a concubina de meu pai? Então Abner, irando-se muito pelas palavras de Isbosete, disse: sou eu cabeça de cão, que pertence a Judá. Ainda hoje uso de benevolência para com a casa de Saul, teu pai, e para com seus irmãos e seus amigos, e não te entreguei nas mãos de Davi, contudo tu hoje queres culpar-me no tocante a essa mulher. Assim faça Deus a Abner, e outro tanto, se, como o Senhor jurou a Davi, assim eu não lhe fizer. Transferindo o reino da casa de Saul, e estabelecendo o trono de Davi sobre Israel, e sobre Judá, desde Dan até Berseba. Isbosete não pôde responder a Abner mais uma palavra, porque o temia. Então enviou Abner da sua parte mensageiros a Davi, dizendo: de quem é a terra? Comigo faze a tua aliança, e eis que a minha mão será contigo, para fazer tornar a ti todo Israel. Respondeu Davi: está bem, farei aliança contigo, mas uma coisa te exijo: não verás a minha face, se primeiro não me trouxeres Mical, filha de Saul, quando vieres ver a minha face. Também enviou Davi mensageiros a Isbosete, filho de Saul, dizendo: entrega-me minha mulher Mical, que eu desposei por 100 prepúcios de filisteus. Enviou, pois, Isbosete, e atirou a seu marido, a Paltiel, filho de Laís, que a seguia, chorando atrás dela até Baurim. Então lhe disse Abner: vai-te, volta. E ele voltou. Falou Abner com os anciãos de Israel, dizendo: de há muito procurais fazer com que Davi reine sobre vós. Fazei-o, pois, agora, porque o Senhor falou de Davi, dizendo: pela mão do meu servo Davi livrarei o meu povo da mão dos filisteus e da mão de todos os seus inimigos. Do mesmo modo falou Abner a Benjamim, e foi também dizer a Davi, em Hebrom, tudo o que Israel e toda a casa de Benjamim tinham resolvido. Abner foi ter com Davi, em Hebrom, com 20 homens, e Davi fez um banquete a Abner e aos homens que com ele estavam. Então disse Abner a Davi: eu me levantarei, e irei ajuntar ao rei meu senhor todo Israel, para que faça aliança contigo, e tu reinarás sobre tudo o que desejar a sua alma. Assim despediu Davi a Abner, e ele se foi em paz. Eis que os servos de Davi e Joabe voltaram de uma sortida, e traziam consigo grande despojo, mas Abner já não estava com Davi em Hebrom, porque este o tinha despedido, e ele se fora em paz. Quando, pois, chegaram Joabe e todo o exército que vinha com ele, disseram-lhe: Abner, filho de Ner, veio ter com o rei, e o rei o despediu, e ele se foi em paz. Então Joabe foi ao rei, e disse: que fizeste? Eis que Abner veio ter contigo, porque, pois, o despediste, de maneira que se fosse assim livremente. Bem conheces a Abner, filho de Ner, ele te veio enganar, e saber a tua saída e a tua entrada, e conhecer tudo quanto fazes. E Joabe, retirando-se de Davi, enviou mensageiros atrás de Abner, que o fizeram voltar do poço de Sira, sem que Davi o soubesse. Quando Abner voltou a Hebrom, Joabe o tomou à parte, à entrada da porta, para lhe falar em segredo, e ali, por causa do sangue de Azael, seu irmão, o feriu no ventre, de modo que ele morreu. Depois Davi, quando soube, disse: inocente para sempre sou eu, e o meu reino, para com o Senhor, no tocante ao sangue de Abner, filho de Ner. Caia ele sobre a cabeça de Joabe e sobre toda a casa de seu pai, e nunca falte na casa de Joabe quem tenha fluxo, ou quem seja leproso, ou quem se atenha a bordão, ou quem caia a espada, ou quem necessite de pão. Joabe, pois, e Abisai, seu irmão, mataram Abner, por ter ele morto Azael, irmão deles, na peleja em Gibeão. Disse Davi a Joabe e a todo o povo que com ele estava:
rasgai as vossas vestes, cingi-vos de sacos e ide pranteando diante de Abner. E o rei Davi ia seguindo o féretro. Sepultaram Abner em Hebrom, e o rei, levantando a sua voz, chorou junto da sepultura de Abner, chorou também todo o povo. Pranteou o rei a Abner, dizendo, devia Abner, porventura, morrer como morre o vilão. As tuas mãos não estavam atadas, nem os teus pés carregados de grilhões, mas caíste como quem cai diante dos filhos da iniquidade. Então todo o povo tornou a chorar por ele. Depois todo o povo veio fazer com que Davi comesse pão, sendo ainda dia, porém Davi jurou, dizendo, assim Deus me faça outro tanto, se, antes que o sol se ponha, eu provar pão ou qualquer outra coisa. Todo o povo notou isso, e pareceu-lhe bem, assim como tudo quanto o rei fez pareceu bem a todo o povo. Assim todo o povo e todo Israel entenderam naquele mesmo dia que não fora vontade do rei que matassem a Abner, filho de Ner. Então disse o rei aos seus servos, não sabeis que hoje caiu em Israel um príncipe, um grande homem? E quanto a mim, hoje estou fraco, embora ungido rei, estes homens, filhos de Zeruia, são duros demais para mim. Retribua o Senhor ao malfeitor conforme a sua maldade. Segundo Samuel capítulo 4. Quando Esbozete, filho de Saul, soube que Abner morrera em Hebrom, esvaíram-se-lhe as forças, e todo Israel ficou perturbado. Tinha Esbozete, filho de Saul, 2 homens chefes de guerrilheiros, um deles se chamava Baaná, e o outro Recabe, filhos de Rimom, o Beerotita, dos filhos de Benjamim, porque também Beerote era contado de Benjamim. Tendo os Beerotitas fugido para Gitaim, onde tem peregrinado até o dia de hoje. Ora, Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Este era da idade de 5 anos quando chegaram de Jezreel as novas a respeito de Saul e Jonatas, pelo que sua ama o tomou, e fugiu. E sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu, e ficou coxo. O seu nome era Mefibosete. Foram os filhos de Rimom, o Beerotita, Recabe e Baanã, no maior calor de dia, e entraram em casa de Esbozete, estando ele deitado a dormir a sesta. Entraram ali até o meio da casa, como que vindo apanhar trigo, e o feriram no ventre, e Recabe e Baaná, seu irmão, escaparam. Porque entraram na sua casa, estando ele deitado na cama, no seu quarto de dormir, e o feriram e mataram, e cortando-lhe a cabeça, tomaram-na e andaram a noite toda pelo caminho da Arabá. Assim trouxeram a cabeça de Esbozete a Davi em Hebrom, e disseram ao rei, eis aqui a cabeça de Esbozete, filho de Saul, teu inimigo, que procurava a tua morte, assim o Senhor vingou hoje ao rei meu senhor, de Saul e da sua descendência. Mas Davi, respondendo a Recabe e a Baaná, seu irmão, filhos de Rimom, e Beerotita, disse-lhes, vive o Senhor, que remiu a minha alma de toda a angústia. Se aquele que me trouxe novas, dizendo, eis que Saul é morto, cuidando que trazia boas novas, eu logo lancei mão dele, e o matei em Ziclag, sendo essa a recompensa que lhe dei pelas novas. Quanto mais quando homens cruéis mataram um homem justo em sua casa, sobre a sua cama, não requererei eu e seu sangue de vossas mãos, e não vos exterminarei da terra. E Davi deu ordem aos seus mancebos, e eles os mataram, e cortando-lhes as mãos e os pés, os penduraram junto ao tanque em Hebrom. Tomaram, porém, a cabeça de Esbozete, e a sepultaram na sepultura de Abner, em Hebrom. Segundo Samuel capítulo 5. Então todas as tribos de Israel vieram a Davi em Hebrom e disseram, eis-nos aqui, teus ossos e tua carne. Além disso, outrora, quando Saul ainda reinava sobre nós, eras tu que saías e entravas com Israel. E também o Senhor te disse, tu apacentarás o meu povo de Israel, e tu serás chefe sobre Israel. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ter com o rei em Hebrom, e o rei Davi fez aliança com eles em Hebrom, perante o Senhor, e ungiram a Davi rei sobre Israel. 30 anos tinha Davi quando começou a reinar, e reinou 40 anos. Em Hebrom reinou 7 anos e 6 meses sobre Judá, e em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá. Depois partiu o rei com os seus homens para Jerusalém, contra os jebuseus, que habitavam naquela terra, os quais disseram a Davi, não entrarás aqui, os cegos e coxos te repelirão, querendo dizer, Davi de maneira alguma entrará aqui.
Todavia Davi tomou a fortaleza de Sião, esta é a cidade de Davi. Ora, Davi disse naquele dia: todo o que feriu os jebuseus, suba ao canal, e fira esses coxos e cegos, a quem a alma de Davi aborrece. Por isso se diz: nem cego nem coxo entrará na casa. Assim habitou Davi na fortaleza, e chamou a cidade de Davi, e foi levantando edifícios em redor, desde Milo para dentro. Davi ia se engrandecendo cada vez mais, porque o Senhor Deus dos exércitos era com ele. Hirão, rei de Tiro, enviou mensageiros a Davi, e madeira de cedro, e carpinteiros e pedreiros, que edificaram para Davi uma casa. Entendeu, pois, Davi que o Senhor o confirmara rei sobre Israel, e que exaltara o reino dele por amar do seu povo Israel. Davi tomou ainda para si concubinas e mulheres de Jerusalém, depois que viera de Hebrom, e nasceram a Davi mais filhos e filhas. São estes os nomes dos que lhe nasceram em Jerusalém: Samua, Sobabe, Natã, Salomão, Ibar, Elisua, Nefeg, Jafia, Elisama, e Eliadá e Elifelete. Quando os filisteus ouviram que Davi fora ungido rei sobre Israel, subiram todos em busca dele. Ouvindo isto, Davi desceu à fortaleza. Os filisteus vieram, e se estenderam pelo vale de Refaim. Tendo que Davi consultou ao Senhor, dizendo: subirei contra os filisteus. Entregamos-as nas mãos. Respondeu o Senhor a Davi: sobe, pois eu entregarei os filisteus nas tuas mãos. Então foi Davi a Baal-Perazim, e ali os derrotou, e disse: o Senhor rompeu os meus inimigos diante de mim, como as águas rompem barreiras. Por isso chamou o nome daquele lugar Baal-Perazim. Os filisteus deixaram lá os seus ídolos, e Davi e os seus homens os levaram. Tornaram ainda os filisteus a subir, e se espalharam pelo vale de Refaim. E Davi consultou ao Senhor, que respondeu: não subirás, mas rodeia-os por detrás, e virás sobre eles por defronte dos balsameiros. E há de ser que, ouvindo tu o ruído de marcha pelas copas dos balsameiros, então te apressarás, porque é o Senhor que sai diante de ti, a ferir o arraial dos filisteus.